Boa tarde, pessoal, beleza? Vamos pro PET aqui, número 3, volume 3, né? Semana 1, volume 3, na parte de História, voltado para o sexto ano do ensino fundamental. Este PET aqui ele vai abordar, né, objeto de conhecimento. São os povos da antiguidade, né, na África, no caso os egípcios, no Oriente Médio os mesopotâmicos, e nas Américas, né, nosso território aqui brasileiro, onde se situa a América, né? Nós nos situamos na América, né? Os povos pré-colombianos, que eu gosto de chamar mais de originários, né? Americanos. Vamos aqui descer aqui, pegar a apostila aqui, o PET, né? Temos esse texto aqui da autora Sabrina, né? Vocês façam uma leitura dele, dão uma noção sobre a África, né? Sobre o continente africano, sobre as Áfricas que existem lá. Vamos para a atividade 1, número 1, tá? A atividade 1, já vamos virar para a questão aqui. Todos nós sabemos que o continente africano protagonizou o surgimento da humanidade. Lá foram encontrados os fósseis mais antigos do planeta e todas as pesquisas apontam para lá como o lugar onde tudo começou. Para além da origem da humanidade, a África também foi palco da construção de grandes civilizações. Entre essas civilizações, podemos destacar o Egito Antigo, sociedade que se organizou às margens do rio Nilo. Observe o mapa atual da África e o que destaca a região do Egito Antigo. Em seguida, responda as questões abaixo. Bom, você vai analisar, né, os dois mapas, né, imagem 1 aqui, do continente africano, e aqui a imagem 2 já correspondendo ao Egito, né? O Baixo Egito e o Alto Egito. Tá? Você vai fazer uma análise aí mais a fundo. Aí a questão número letra A vai perguntar o que você sabe a respeito do continente africano. Eu acredito mais como uma resposta mais pessoal, né? Coloquei aqui uma resposta pessoal, né? Você pode estar pesquisando vários dados. E eu respondi assim: o continente africano é o berço da humanidade, né, gente? O que deu origem ao ser humano. Então, o primeiro ser humano que aparece no mundo, ele surge na África, né? Extremamente importante, além de contar com uma diversidade de culturas e etnias. A África, além de ser um continente que deu origem ao ser humano, ela é responsável por uma diversidade étnica, cultural enorme. São vários povos com diferenças culturais, né? Também foi um continente muito marcado com a colonização, né, gente, dos europeus e o imperialismo, né, que violentaram e colonizaram o continente africano, né, impondo suas culturas em cima deles, né? Além de ser um país que um continente que abrange mais de 55 países, né, 53, se não me engano. Letra B. Você já ouviu falar no Egito Antigo? O que você sabe sobre essa civilização? Resposta pessoal também. Aí eu coloquei assim: sim, já ouvi falar. Os egípcios, sociedade do Egito Antigo, são uma das primeiras civilizações, tá, criadas no mundo. Eles tinham conhecimento incrível em matemática, técnica, artes, em astronomia, né? São das primeiras civilizações que vão se construir no mundo, né? Sociedade egípcia tem muito a nos ensinar também, muita questão histórica, cultural, né? Letra C. Repare na imagem 2, né? Imagem 2 aqui do Egito Antigo. O Egito Antigo era composto por desertos e que em sua geografia ganha destaque o Nilo, que é o rio mais extenso do mundo.
No contexto do Egito Antigo, qual seria a importância do rio Nilo? Bom, qual a importância de um rio para a sociedade? O rio Nilo, né, era importante para desenvolver os egípcios do Egito Antigo. Por quê? Pois com ele era possível plantar, cultivar, produzir alimentos, além de oferecer estrutura para poder construir casas e por ser uma fonte de vida, né? A gente costuma falar que onde tem água tem vida, né? Então é onde a sociedade deveria começar, basicamente, através de perto da água, né? Através do rio, né? E o rio Nilo, como o exercício falou aí, é um dos maiores que existem até hoje. Ele existe até hoje, né? No continente africano e ele é importante nesse sentido de oferecer vida, oferecer fonte de energia, de tudo, fonte de alimentação, né? Para o povo egípcio na época, né? Você está perto de uma fonte rica como essa, você consegue produzir bastante coisa, né? Letra D. Ainda sobre o rio Nilo, observe que as comunidades que compõem o Egito Antigo estavam localizadas na margem do rio. Elabore hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades na margem do rio. É o que eu falei, se você tem rio e você pode produzir, a sociedade não vai precisar de se deslocar, ser nômade. Não precisa de ficar se deslocando de um lugar para o outro em busca de comida. Então ela mesma produz seu alimento e ela fica mais sedentária. Sedentária, né? Fica mais parada, né? Como o rio é uma fonte de vida, ele ajudava as pessoas a viverem. No Nilo, os egípcios cultivavam cereais, trigo, centeio, cevada, legumes, frutas, linho, algodão, né? E outras séries de produtos, tá? Para a questão 2. A sociedade do Egito Antigo era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a função que desempenhavam. Abaixo temos uma pirâmide com a representação social de cada grupo. Com a ajuda de seu livro didático, pesquisando na internet, complete os espaços com segmentos correspondentes. O exercício 2 está perguntando como a sociedade egípcia era organizada. Como ela era organizada. Né? Porque a gente precisa ter uma organização. Né? Aí eu fiz a pirâmide aqui. O primeiro ali é o faraó. Né? Primeiro é o faraó. Segundo, os nobres e os sacerdotes. Terceiro, os soldados, né? Com as lanças aqui, os escudos. Quarto, os escribas, né? Escrevendo aqui, tá vendo? Quinto, os comerciantes, né? Importantes também, né? Levando as mercadorias. 6. Aqui, número 6, são os artesãos, né? Que eu coloquei. Faziam diversas ferramentas, pinturas, né? 7. Os camponeses. Os camponeses aqui estão retratados, colocados aqui. E outro ponto importante também que a gente deve colocar é os escravos, né? Existiam escravos no Egito Antigo, existiam, né? Só que é um pouco diferente, né, da relação que foi se produzindo ao longo do tempo, depois do Egito Antigo, né? Os escravos eram pessoas mais capturadas depois de guerra, né? E pessoas que não pagavam as dívidas, né? Coloquei os camponeses aqui, mas deveriam ter colocado os escravos também, para complementar, né? Os camponeses aqui eu coloquei porque tá ligado mais a produtos da terra, né? Aqui, ó. Tá vendo? Um arado, né? Agora tem a tabelinha, né? Que o exercício pede pra gente preencher. Aí vamos pra tabelinha aí.
Vamos para a tabelinha aqui então. Como a primeira desenho que pediu, né, a pirâmide social do Egito Antigo, né, pirâmide social porque falava da sociedade, né? Embaixo está perguntando, né, quais eram os nomes de cada um até a 7 e a função de cada um, que cada um fazia na sociedade egípcia. Então eu fiz aqui, né? Número 1, Faraó. Ele era o rei, ele que mandava, ele era o supremo. Sua função era governar, era o rei, né? Número 2, os nobres e os sacerdotes. O que eles faziam, os nobres sacerdotes? Administravam, né, os nobres, né, o que a gente entende como elite hoje, administravam junto com o faraó, e os sacerdotes ajudavam tomavam conta dos templos religiosos, né, onde ficavam os deuses egípcios. Eles tomavam conta dessa área aí. Soldados, né, ajudavam na defesa do império, do reino, né, no ataque, na defesa, né. Os escribas nas guerras, né, ajudavam nas guerras, né, soldados. Os escribas, registros de impostos, faziam censo da população, contavam, né, quantas pessoas tinham, né. Eles escreviam, registravam praticamente tudo da sociedade egípcia na época. Os comerciantes, o que eles faziam? A função deles: tomavam conta do comércio, né? Faziam vendas, trocas comerciais, mercantis, né? Faziam todo esse fluxo comercial dentro do Egito e fora do Egito também. Os artesãos eram pessoas, né, que construíam tudo com os materiais, né? Faziam lanças, faziam pinturas, todo tipo de trabalho assim, manual, artesanal, são dos artesãos, né? Faziam produtos de alimentação, tudo artesanalmente, né? Os camponeses eram as pessoas, né, que cultivavam as terras do faraó. Eles eram presos às terras, né, do faraó, tinham que pagar impostos para o faraó, tá? As terras não eram deles, né? E tinha os escravos também que faltou ali, não colocou, né? Que trabalhavam serviço escravo, né? Para o reino e o império, né? Agora vamos para a atividade 3. Atividade 3. A religião na sociedade egípcia era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, não em um só, né? Existia o deus do sol, da agricultura, dos mortos, entre tantos outros. Cada cidade-estado do Egito Antigo tinha o seu deus protetor. Pesquise no livro didático ou na internet e, em seguida, preencha a tabela listando quais eram os principais deuses do Antigo Egito e sua função dentro da sociedade. Então a tabelinha era para vocês colocarem, né? Os deuses egípcios, o nome de cada um e a função que cada um representava na cultura religiosa dos egípcios. Eu fiz uma tabelinha aqui, tem outros nomes? Tem, vocês podem estar colocando. Eu selecionei esses nomes aqui. O primeiro nome é o Amon-Ra, era Deus criador do universo. O segundo, Osíris, muito famoso esse Deus, né? Deus da vida após a morte. Ísis, que era ajudante de Osíris, né? Também era uma deusa. Rap, deus das inundações, né? Quando chegavam as enchentes. Nut era o deus da noite, deusa da noite, né? Horus era o deus do sol nascente, quando os egípcios comemoravam também, né?
Set era o deus do mal. Ra, somente Ra, tá? Era deus do sol. Anubis, eu acho que vocês já ouviram falar sobre Anubis, deus da mumificação das múmias. E o Thoth, deus da sabedoria, tá? Existem outros deuses, vocês podem estar listando aí, outros também, não tem problema nenhum. Essa atividade 3 é bem tranquila, né? E é isso aí. A atividade 3 era para você analisar mais a cultura religiosa, que é um povo, é uma sociedade que acredita em vários deuses, né?